Bom dia, shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, 11 de outubro de 2024, estamos aí para um momento de reflexão. A reflexão de hoje será sobre as duas testemunhas no livro de Apocalipse, né? Como já falei, há várias linhas de interpretações e essas duas testemunhas causam muitas polêmicas, né? Muitas interpretações. Uns referem-se a Elias e a Moisés, outros acham que é Enoque e Elias. Enfim, fica essa dúvida porque a Bíblia não diz os nomes. Mas pelas referências que eu tenho, lá em Malaquias 3, 23, 24, Enoque é certeza, onde Malaquias diz: Eis que enviarei o profeta Elias antes que chegue o dia do Senhor, o grande e terrível dia. Então aqui é uma confirmação em Malaquias, um deles será Elias. E o outro, na minha opinião, e o que eu estudei também, tem uma referência lá em Hebreus 9, 27 e 28, que diz: ao homem está destinado a morrer uma só vez antes do juízo final. Então, as únicas pessoas que não morreram ainda foram Enoque e Elias, que foram arrebatados. Um foi arrebatado, o outro foi trasladado. Moisés eu descarto porque Moisés morreu, né? Deus ocultou o corpo de Moisés, mas Moisés morreu. O próprio Deus anunciou. Moisés morreu. Então os dois que não passaram pela morte só foram Enoque e Elias. Então eu pego essa interpretação. Amém? Aí fica aquele problema, né? Não cita nomes, aí fica aquela dúvida. Uns acham que é isso, outros acham que é aquilo, mas a referência está aí, né? Em Malaquias e em Hebreus. E as duas testemunhas, aí começa aí no capítulo 11, né, do Apocalipse. João começa a ter uma visão de um anjo que vem com uma vara ou uma cana de medir. Naquela época era uma cana, né, que media, e manda João medir o tempo em Israel, né? O tempo refere-se àquele templo que Salomão construiu ali no Monte Moriá, que foi destruído, e depois o islamismo, né, construiu aquele templo, mas a Bíblia diz que ele será destruído antes da grande tribulação. Aí João tem essa visão para ele medir só dentro e não fora, no ato, que o ato deixou para os gentios, para os ímpios, né, que hoje representa ali o muro das lamentações, e a parte interna ali da mesquita será destruída e manda João medir, é para a reconstrução. Amém? E depois virá as duas testemunhas. Essas duas testemunhas, a Bíblia diz que eles têm poder, né, sobre as águas, sobre as pragas, sobre a chuva, farão sinais, prodígios e maravilhas, né? E evangelizam ali, evangelizando aquele povo. Só que Satanás, ele sai do abismo e vai guerrear contra essas duas testemunhas. E Satanás também fará sinais, prodígios e maravilhas, enganando a muitos. E Satanás, a Bíblia diz que vencerá as duas testemunhas, irá matar as duas testemunhas. E também diz que os povos, ou seja, os ímpios, os zombadores, irão comemorar a morte dessas duas testemunhas. Essas testemunhas vão ficar expostos, os corpos deles ali em uma praça, ali em Israel, no lugar onde Cristo foi crucificado, ali no Gólgota, e eles ficarão zombando ali por 3 dias e meio, distribuindo presentes uns aos outros, se alegrando, zombando. Mas naquele exato momento, a Bíblia diz que será literal, onde todo olho verá, será online, ao vivo e a cores, conforme a tecnologia de hoje, e todos verão o Espírito de Deus vindo sobre eles e ressuscitarão aqueles dois e eles serão elevados aos céus. A Bíblia relata que naquele momento muitos dos zombadores, dos gentios, irão se converterem.
João chega a relatar que 7.000 almas se converterão ali naquele momento do arrebatamento ou da ressurreição das duas testemunhas. E aí o texto continua dizendo que há uma festa no céu. A gente vê os anjos se gloriando, se regozijando no céu, conforme a Bíblia diz que quando uma pessoa se converte, há festa no céu. E ali foram 7.000 pessoas que se converteram ali, num momento tão difícil, né? E essas duas testemunhas foram as últimas evangelistas na face da terra. Depois disso aí, a igreja será arrebatada, e haverá grande tribulação, onde não haverá mais ninguém para poder pregar, porque a igreja será arrebatada juntamente com o Espírito Santo. Não terá mais nenhum representante. Aí os que se converteram antes, mesmo que viviam a vida de iniquidade, vão reconhecer que só há uma maneira de ser salvo. É não negar a Cristo ali, não aceitar a marca da besta, né? E vencer a grande tribulação e juntar aos mártires. Amém? Vamos ao texto, vamos ver o que o texto diz lá em Apocalipse 11. Aí começa, e vão dizendo: e foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e o anjo que estava em pé disse: levanta, mede o templo de Deus e o altar, e nos que adoram nele. Ele mandou medir aquele templo aí do Monte Moriá. Mas o átrio que está fora do templo, deixe-o, e não o meças, porque foi dado aos gentios. Então, só vai sobrar para os gentios só aquela parte ali do muro das lamentações. Já foi Israel, sabe que ali todas as religiões, todas as nações vão ali para aquele monte das lamentações. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. E eu darei, aí já começa a falar já das duas testemunhas, que eles ficarão por 3 anos e meio pregando o evangelho ali. E ele fala que eu darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco e de cinza. Então, essas duas testemunhas ficarão ali por 3 anos e meio, evangelizando. E essas são as duas oliveiras e os 2 candelabros que ficam diante de Deus da terra. Então, essas duas testemunhas representam as 2 oliveiras e o candelabro que ficam ali diante da terra. E se algum homem os ferir, fogo será da sua boca e devorará seus inimigos. Se algum homem os ferir, ele deve, desta forma, ser morto. Então, eles terão poder, se farão sinais, prodígios, maravilhas, mas quando a besta sai do abismo, vai lutar. Os homens não conseguirão vencer, né? Os gentios, os zombadores, não conseguirão vencer. Aí Satanás, ele sai do abismo e vai guerrear contra essas duas testemunhas e vencerá. E começa dizendo: este tem poder de poder fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e tem poder sobre as águas, para transformá-lo em sangue. E ele ferirá e terá com todas as pragas, sempre que quiser. Então Deus foi dado poder a essas duas testemunhas a fazer tudo isso. E quando tiver terminado o seu tempo, o seu testemunho de 3 anos e meio, a besta que sobe do abismo será do abismo sem fundo, fará guerra contra eles e os vencerá e os matará. Aí Deus vai permitir que a besta, o dragão que sai dali do abismo, né, vai vencer ele, e seus corpos mortos jazerão na rua da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também nosso Senhor foi crucificado. Então ficaram naquela praça, no Gólgota, onde Cristo foi crucificado. E aqueles dos povos e famílias e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos sejam postos em túmulos. Então eles se alegrarão, né? Darão presente uns aos outros e não permitem que sejam sepultados. Aqueles corpos ficarão expostos ali naquela praça. E aqueles que habitam na terra regozijarão sobre eles, se alegrarão,
e darão presentes uns aos outros, porque estes dois profetas haviam atormentado os que habitam sobre a terra. O povo gentios, os ímpios, viram que essas duas testemunhas estavam atrapalhando a vida deles, por causa deles que estava havendo aquelas guerras, né? E após 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e eles ficaram de pé. E um grande temor caiu sobre aqueles que os viam. Aqueles incrédulos, aqueles ímpios, aqueles zombadores, naquele momento viu aquelas duas testemunhas, depois de mortas, ficarem de pé. Foram ressuscitados. E eles ouviram uma grande voz do céu dizendo: subam para aqui. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos se contemplaram. Aí eles viram os anjos sendo elevados aos céus. E ali eles se contemplaram. E na mesma hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os remanescentes estavam atormentados e deram glória ao Deus do céu. E o segundo ai se passou, e eis que o terceiro ai se aproxima rapidamente. O 7º anjo soou, e houve uma grande voz no céu dizendo: os reis deste mundo se tornaram os reis do nosso Senhor e do seu Cristo, e eles reinarão para sempre e sempre. E os 24 anciões que estavam assentados diante de Deus em seus assentos prostraram-se sobre as suas faces e adoraram a Deus, dizendo: a ti damos graças, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que há de vir, porque tomaste para ti teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e é chegada a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, para que tu des recompensa aos teus servos e profetas e aos santos, e àqueles que temem ao teu nome, pequenos e grandes, para que destruas os que destroem a terra. E o templo de Deus foi aberto ao céu, e foi visto o seu templo, a arca do seu testemunho, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e um terremoto grande e granizo. E aí, onde haverá o arrebatamento, será levada a igreja e começará a grande tribulação. Amém? Aí as 7 trombetas já foram tocadas, aí agora virão os 7 cálices, ou seja, as 7 taças. E aí a ira de Deus virá agora sobre todos, e já não haverá quem prega mais o Evangelho. O Espírito Santo não estará mais com ninguém, né? Porque a igreja já foi elevada aos céus. Amém? Vamos orar? Deus Pai, Deus maravilhoso, Deus Criador de todas as coisas, mais uma vez nós te agradecemos por esse dia. O Senhor continue na direção de cada um de nós, abrindo nossa mente, nosso coração, para que possamos dar ouvido ao teu doce e amado Espírito Santo. E aqueles ainda que não se converteram, que venham se converter, e os que se converteram venham estar firme, perseverando na tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito, que está fazendo, e creio que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória exaltada ao teu santo nome. Amém, amados? Amém? Está aí a palavra. Vamos colocar em prática. Vamos deixar de ser zombadores, né, da palavra de Deus. Aceita a palavra de Deus quando alguém venha trazer a palavra. Venha buscar, se não tem sabedoria, busca o Espírito Santo, que Ele dá sabedoria. Amém? Mas não deixa que o enganador venha o enganar e levar para o abismo. Deus quer te levar para o céu, para a nova morada. Deus quer te levar para a Nova Jerusalém. Fica na paz, tenha um bom dia. Deus na direção sempre.